Uma coisa é matar preto e pobre. Outra coisa é matar um filho de um fazendeiro. Então tinha uma diferença grande nisso aí. Vamos Na pensar. cabanagem dá uns 30 mil mortos. Esses números só na são cabanagem. ou pra mais, né? É assim, ó, se a gente vamos voltar um pouquinho a falar de Confidência Mineira. O único executado de fato foi Tiradentes, que era o mais pobretão da galera. O resto foi perdoado. O resto foi condenado a pagar uma grana, a ir pra Angola, mas ele, pra servir de exemplo, é o pobretão. Então sempre tinha essa questão de beleza. Houve revoltas em que, pô, a Revolução Pernambucana, uma fazendeira que aderiu à Revolução, ela também foi executada. Aconteceu, mas não era a regra. Em geral, era o pobre quem sofria essa repressão, tanto do Para exército, servir de exemplo. para servir de exemplo. A gente vai mostrar. As crueldades dentro das execuções eram terríveis. O cara era enforcado, cortava-se mãos, cortava-se pés, cortava a cabeça e o que sobrava do corpo era amarrado num cavalo. O cavalo saia andando pela rua pra galera ver o corpo do cara ser escrotizado pela rua. E a cabeça dele enfiada num pedaço de pau na praça da cidade pra criança passar e ver. Olha, ó. Tu quer que a tua cabeça fique aqui? Não quer. Então não faz nada contra nós. Não faz nada contra o governo. Era terrível, cara. Era terrível. Fica tão grande esse processo de instabilidade, revoltas acontecendo, que se entende que o que vai parar isso aí é uma figura do governo forte. Dom Pedro II estava estudando ainda, ele era um menino, tinha 15 anos, e a Constituição dizia, tem que ter 18 para ser nosso imperador. Queremos um imperador para resolver essas coisas, para ser a figura que o Brasil precisa. Para não ser mais esse Estado ingovernável, precisamos dele. O que se faz? O golpe da maioridade. Chegam pro Pedro, tá 14, vai completar 15 anos. Pedrão, olha só, a coisa tá feia. E ele estudou muito a vida dele. A infância dele foi privado de uma infância, de fato, de brincadeira. Acordava cedo, estudava, lia filosofia, teve pouco Tudo contato preparado. com as irmãs. Ele tinha muito contato com a sua cuidadora, né? Mas com família, pouquíssimo. Recebia escritos do pai dele. Ele, beleza, pai, muito legal o amor que você me diz nessa carta. Cadê o senhor? Vou lá, isso aí. E quando ele tem seus 14 anos, ele tem a chance de brilhar. Pedro, tu quer assumir? Quero. Tu aceita assumir agora? Pô, pode ser, mas eu não tenho idade. Deixa com a gente. Há uma mudança na Constituição, uma norma, sei lá, um decreto de que, cara, ele vai assumir já. Show de bola. Golpe da maioridade. Finge-se que ele tem 18 anos. A gente vai diminuir a idade dele para ele poder assumir com 15. Ele assume. Era um garotão. Dom Pedro II tem um dos reinados mais longevos da história do mundo. Cara. Mas ele assume real ou era só um fantoche? É que assim, com 15 anos, então. tu vai ouvir um conselheiro. Claro. Mas assim, a palavra final era dele. Mesmo. Mas a palavra final era o que ele ouvia do conselheiro. Ele era um cara inteligente. Ele era muito diferente do pai dele. Ele herdou muito mais da mãe do que do pai. E a mãe dele já era uma pessoa assim, que ele também viveu muito pouco tempo com a mãe. A mãe dele morreu durante a Guerra da Cisplatina. Devia ter o quê? 3 aninhos, não sei. Menos, talvez. Um bebê. Não teve isso, mas assim, ele herdou muita coisa que a mãe dele tinha de ser estudiosa, de ser muito disciplinada. O Dom Pedro, ele estudou os idiomas nativos brasileiros. Ele falava tupi. Ele era um cara interessado com a geografia brasileira, com os biomas brasileiros. Ele levou a cultura brasileira mundo afora. Isso é uma qualidade que a gente tem que falar do Dom Pedro II. Quando ele assumiu como adolescente, a ideia é acabar com essas revoltas. E ele consegue. Ele tem sucesso nisso. A Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, as taxas comerciais impostas no charque gaúcho tornava mais barato tu comprar carne do Uruguai pro Brasil do que comprar do Brasil pro Brasil, do gaúcho. O gaúcho se revolta com isso aí. Pô, tá maluco? É prejudicial pra gente. Ele consegue resolver isso aí. Os gaúchos não têm sucesso na sua ideia de independência e república da sua república, mas os caras conseguem um acordo com o Dom Pedro II de beleza, vamos diminuir esses custos aqui para que seja viável para a gente possa competir com outro mercado. Dá certo. O Dom Pedro ele consegue resolver isso e vai trazendo um período de estabilidade durante esse reinado. A gente chama de segundo reinado, porque o primeiro é do pai dele, o segundo é dele. Vai se construindo um período de estabilidade. Pô, ficou uma maravilha? Não, porque tinha uma questão extremamente importante no cerne do Brasil que ainda precisava muito ser resolvida, que era a escravidão. O Brasil ainda era um país escravocrata. E nesse momento, a Inglaterra sempre esteve ao lado da América, não digo ao lado de quero o seu bem, América. Não, mas assim, de olho, fiscalizando, vistoriando. E a ideia era, gente, a escravidão está sendo ruim para todo mundo, para vocês, para a gente. Vamos dar um jeitinho de parar. Não quero uma coisa humana. Vamos parar a escravidão porque,
Questão econômica. Era uma questão Mas por econômica. quê? De se tornar consumidor também? Era isso? mão de basicamente? obra barata, Mão de obra. mercado consumidor. Eles não só vão poder comprar os produtos, como vão poder fazer os produtos. Ah. A gente vai conseguir uma galera para trabalhar melhor. O assalariado trabalha melhor do que o escravizado. Porra, era um negócio burro ter escravizado. E nesse momento começam as primeiras leis de abolição da escravidão. A primeira delas foi Eusébio de Queiroz, acho que foi em 1850. Que era Vento feito. livre. Eu ia falar disso. Teve uma questão Essa vem depois, política vem depois, também, vem depois, 20 anos porque depois. o Dom Pedro II, em 1843, a equipe dele já era uma lei, a Tarifa Alves Branco, que era o seguinte, ó, Excelente, lembra? Muito vocês melhor. da Inglaterra, vocês estão com um acordo melhor do que qualquer outro país. Qualquer outro país tem que pagar mais de 20%, e vocês têm que pagar só 15%. Então isso tem que acabar. Vocês têm que pagar a mesma tarifa dos outros países. A Inglaterra se dói, fica ressentida, e 2 anos depois dessa regra, 2 anos depois eles falam, Brasil, então tudo bem. Então a gente vai lançar a nossa lei também. A nossa lei chama Bill Aberdeen, tá bom? Então quando eu achar um navio negreiro, eu vou considerar ele um navio pirata, eu vou pegar esse navio pra mim, eu vou fazer o que eu quiser com essa riqueza sua. Sim. Então, a partir daí, o cerco começa a se fechar. E aí, 5 anos depois, tem a Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Vamos relembrar o Império Britânico desse momento. Na China, os caras só aceitavam prata como moeda. Então, para os britânicos, beleza, ótimo, prata é mais barato que ouro. Só que ocupava muito espaço nas embarcações, causava um trabalho negociar com os chineses. E os chineses tinham uma política de que eles querem vender, mas não vão comprar teu produto. Então era difícil negociar com a China, mas tinha um produto que os chineses usavam. Ópio, uma droga mortal, altamente viciante, que os ingleses vendiam para os chineses a rodo, que era proibida no Reino Unido. Porque sabe que faz mal, Claro. mas na China pode vender. Para chinês está tudo certo. Então havia quando os chineses buscam proibir o ópio, os ingleses, os britânicos, fazem uma guerra contra a China para poder vender o ópio, é o nosso direito de vender. O que mostra para os caras uma questão econômica ser acima de qualquer coisa, acima de qualquer moral, é ganhar dinheiro. Então, poxa, obrigado britânicos pelo fim da escravidão. Beleza, obrigado, mas vocês fizeram isso para satisfazer o interesse de vocês. Não foi uma questão humana de saber que a escravidão é algo de errado, foi uma questão econômica. A lei Bill Aberdeen de pegar as embarcações, show de bola, mas a lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe agora o tráfico negreiro. Os escravizados que estão aqui no Brasil continuam sendo escravizados, mas não podem entrar escravizado novo. Entendi. Tem gente que tenta trazer, os navios são pegos e a escravidão vai diminuindo paulatinamente. Contudo, vai levar anos até que ela foi abolida em 1888. Levou 38 anos a partir da proibição do tráfico até que ela de fato acabe. 38 Entendi. anos é muito tempo. Todo esse processo, do ponto de vista da elite, é um medo daquele haitianismo que a gente falou. Então, a elite dá uma conduzida nesse processo ser gradual, né, na abolição. A gente também não pode esquecer dos movimentos abolicionistas por escravizados, ex-escravizados, que eles são tão importantes também quanto, sabe? Porque a gente também está falando do ponto de vista da elite, né, do ponto de vista inglês, né? Sim. Mas é o que eu falei lá no começo. Claro. O escravizado ele não aceita essa situação, essa condição. Então você tem muitos, por exemplo, a Guerra do Paraguai depois. Quando a gente fala, por exemplo, do Exército, o Exército tem essa questão que eu acho que é interessante. Durante a Guerra do Paraguai, você tem lá o grupo, né, dos voluntários da pátria, que o escravizado, se voluntarizando, ele já se tornava um ex-escravizado, né? E ele retornava, mostrava aquela contradição, né? Porque que ele não é mais um escravizado, mas a mãe está lá no tronco, né? E você tem inclusive essa construção, que eu acho que é legal trazer aqui, do Exército enquanto instituição libertadora. Sabe, quando eu fiz os meus 18 anos, que aí fui me alistar, né? Não servi, mas fui me alistar e tal. Eu lembro que eu tinha uns amigos, né? Bem mais pobres, assim, humildes, assim, que eles viam no Exército Uma chance da ascensão de vida, né? a questão da ascensão. Não, vou entrar, vou fazer carreira. E eu falo, mas é difícil entrar assim, né, nesse alistamento. É muito difícil, sabe? E tal, mas eles viam tal, e tudo se descontava, né? Tudo dinheiro, ele não ganhava nada. Mas eles vinham no Exército e acabou se tornando, inclusive, uma instituição que foi seguida, né, por muitas pessoas mais humildes, de ascensão, desde daquele período, né? Então você tem esses processos, que eu acho que é bem interessante. Agora, sobre o Dom Pedro II,
a questão do rei filósofo, de ser um cara mais estudioso e tal, ele tinha também as suas relações, né? É possível encontrar Dom Pedro II em viagens pelo mundo, pirâmides do Egito, não é? Pois é. Você tinha, não sei se ele tinha uma relação com Darwin, não sei, com Grambel, né? Sim, Ah, ele é? conheceu algumas personalidades da época. Como ele Sim. gostava de ciência, alguns cientistas gostavam de conversar com o imperador Ele que respeitava os ele era uma cientistas. figura política importante aos olhos do mundo, assim, o imperador do Brasil, cara. Era legal. Como assim. diplomata. né? Ele tem um anime que mostra, ele não lembro qual que é um anime, que é um anime recente que mostra ele, amigo de não sei. Essa eu não sabia. Tem. Eu não lembro o nome. Se a gente procurasse na internet, Sério? a gente acha ele diferente. amigo, assim, não sei se era de Grambel. Ele é, tipo assim, numa instituição educacional, Sei. assim, Que sabe? massa. Aparece ele num dos episódios, assim. Ele busca valorizar a arte mundial, trazer isso pro Brasil, tanto que ele contrata pintores para pintar a realidade brasileira. Debré é um dos casos. Debré, ele acaba pintando vários quadros importantes para nossa história, que vão retratar a escravidão, que vão retratar as paisagens brasileiras. Ele busca, e inclusive a própria industrialização do Brasil, ela tem um pontapézinho nesse momento. Não quer dizer que o Brasil se torne uma potência industrial, nada disso, mas o Brasil começa o quê? Iluminação em praças, em ruas públicas, começa o telégrafo, fotografia. O Brasil começa um pequeno avanço, porque o Dom Pedro era um cara entusiasmado com esse tipo de coisa. O Dom Pedro II gostava da tecnologia nova, estava aberto a tudo isso aí. A escravidão, ela começa a concentrar principalmente seus escravizados. Chat GPT. Tudo isso aí. Dom Pedro já... Não, o que esse cara via de podcast, meu amigo, não era brincadeira não. Mas assim, ó, a população escravizada do Brasil, ela começa a sair de regiões mais do sul e mais do norte para se concentrar muito mais no sudeste e no nordeste, porque o tráfico agora está proibido. Então todo esse trabalho tem que se concentrar em alguma região só. E o café explodindo. E era começa época- um ciclo econômico novo do café. O Brasil se torna um produtor de café importantíssimo em escala mundial. As economias brasileiras vão mudando com o tempo, né? Para o Brasil, ouro e o café. O café floresce muito durante o governo do cara. Os latifundiários da região de São Paulo e Rio, que ajudaram no processo de independência, ganharam terras no Vale do Paraíba, que é uma região que fica entre São Paulo e Rio, e eles são os primeiros cafeicultores. E aí eles vão ficar entre 1830 e 1850, na verdade é por aí, desde 1820 até 1850 mais ou menos, o Vale do Paraíba tá indo bem. E aí depois é o Oeste Paulista que vai chamar a galera tanto para ocupar. E é importante falar do café, porque o café ele tem uma ligação com a mão de obra escrava, muito importante. Não podemos esquecer que essa riqueza toda que vai fazer o Brasil conseguir ter mais dinheiro vem de trabalho escravizado. E o café ele tem um dano pro meio ambiente muito forte. Por quê? Porque o café você planta a mudinha lá, tal, deu café, colheu, erodiu o solo, você procura um novo solo. Então você detona o solo, você não, por ser um latifúndio, você não precisa cuidar daquela terrinha. Desmata e pega mais, desmata e pega mais. Então, historicamente falando, a gente fala muito hoje de desmatamento, o desmatamento é histórico, ele é muito antigo, né? E tem essa ideia de, mas é bom para economia, não é? É bom para economia, até onde esse elástico vai esticar, né? Ele se cercou de várias figuras políticas que agradavam conservadores e liberais. Ele botava pessoas que podiam agradar as elites, botava depois pessoas que podiam agradar os mais humildes, tentava circular em todo esse meio. Então, politicamente, assim, ele tinha uma certa habilidade política. Geralmente a gente vê fotos ou imagens dele mostrando o cara já um idoso, barbas longas, mas durante a maior parte do seu governo ele foi um cara jovem. Ele assumiu com 15 aninhos. Por que a gente tem essa imagem dele? É empresa. Velhinho. Isso foi produzido. É mesmo? Isso é produzido para que os Sabedoria? latifundiários lá de longe Não só isso. vejam essa imagem da guerreótipo, né? A máquina fotográfica da época, vê a imagem lá e falar, não, tá tudo bem, isso aqui me passa tranquilidade e estabilidade. Ô, Tuti, vê se acha uma dessas imagens pra gente, por favor. Mas vai. pro final eles começam a utilizar muito a imagem do Pedro II perto do lado do Pedro I, mostrando, tem um grande ilustrador da época, tinha a revista Ilustrata, foi tanto durante o Império quanto na República, que é o Ângelo D'Agostini. Que é Tem- considerado o pai da história em quadrinho, né? Isso, e Olha ele aí. tem uma É, tem um prêmio chamado tem Ângelo D'Agostini, não sabia não. eu acho que é dele, se eu não me engano, que é uma imagem, né, uma ilustração do Dom Pedro II no final, extremamente simbólico, dormindo na poltrona, essa é clássica, É, um essa é jornal boa, essa é escrito boa. assim, O País, o jornal, o Dom Pedro dormindo, né? Mas essa questão da elite também, pra gente não ficar também romantizando, ele era isso e tal. Falando sobre café,
a gente tem um ponto muito importante aqui, que em 1850 a gente tem a primeira lei de terras no Brasil. Ah, muito legal. Essa é a primeira lei de terras, assim, a primeira lei mesmo, assim, no Sim. Brasil mesmo, assim, lei de terras, e ela é extremamente excludente. Porque o Brasil todo, ele não era conhecido pelos colonizadores, né? Então você tinha, essa primeira lei de terras definia que terras ainda não exploradas, não colonizadas, terras devolutas, elas são automaticamente do Estado, e elas só pode adquirir elas por pagamento ou doação, né? Mas por pagamento você precisa ter uma escritura. E isso é excludente porque você tinha uma população de ex-escravizados que encontravam terras e iam viver, sobreviver. Imigrantes pobres Não que eram começavam deles, a chegar, encontravam terras, vou tirar o meu sustento, né? Os imigrantes, muitos deles vindo da Itália, da Alemanha, que estão em processos de guerra lá na Europa, sabe? Então o pessoal às vezes pergunta, por que eles estão vindo para o Brasil? Lá estava pesado, sul da Itália, principalmente, quando a gente fala, Alemanha, né? Então você tem um processo de unificação, né? E eles vêm. Só que aí chega aqui, você não pode ter acesso à terra. Só que aqueles que já tiveram antes da lei de terras, eles já conseguem. Eles já estão ali. Então é uma lei excludente, que mantém o latifúndio, que mantém a terra para aqueles que já tinham. Né? Isso gera, você sabe que, se a gente olhar para uma das questões que a gente tem no Brasil, é a questão de terra. Claro. A concentração fundiária no Brasil é um negócio absurdo. Em 2024, não estou falando do Brasil Imperial, menos de 1% dos latifundiários detém praticamente 50% das terras brasileiras. É uma proporção muito louca. Isso em 2024, né? E olha Puxa onde... vida. Essa história que a gente está falando não é antiga. Em termos históricos, é recente. Mas até. se você falar em reforma agrária, você vai tomar um tiro de sniper. Então, Mas olha isso, né?